Romanos capítulo 14, verso 21, diz o seguinte: É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Meus amados irmãos e irmãs, nós devemos nos importar com a opinião dos outros sobre nós? Essa é a pergunta que eu quero responder nesse pequeno devocional. E a resposta para essa pergunta, ela é sim e não. Eu quero detalhar o motivo do sim e o motivo do não. Existe alguns pensamentos infiltrados na sociedade que vêm do secularismo, do humanismo. Por exemplo, se conselho fosse bom, não se daria. Ou então, outro ditado é cuide da sua vida, que eu cuido da minha, entre outros. Mas para nós não sermos enganados simplesmente pelo que as pessoas dizem, nós precisamos nos voltar para Deus a fim de sabermos a vontade dele. Porque a voz do povo, outro ditado, que não é verdadeiro. A voz do povo, na verdade, ela não é a voz de Deus. Isso é antibíblico. Então, nós não devemos nos importar com a opinião dos invejosos, dos murmuradores, dos desanimadores, dos caluniadores. Porque os desejos de pessoas com essas características são desejos maldosos. O invejoso, por exemplo, ele não consegue se alegrar quando alguém vence. O murmurador, ele reclama a todo tempo e acaba contaminando os que estão à sua volta. O caluniador, ele inventa mentiras contra a vida das pessoas. Então, esse tipo de pessoa, nós devemos nos afastar das opiniões delas. Porém, não são todas as pessoas que invejam, que murmuram, que desanimam ou que caluniam. Então, nós não podemos ignorar todas as pessoas, acreditando que nós somos os melhores, que nós estamos acima deles. A Bíblia diz o seguinte, em Provérbios capítulo 20, verso 18: Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. E nós também não podemos cair no outro extremo de aceitar conselhos vindo de qualquer pessoa, porque a palavra de Deus também diz: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. Ou seja, então, nós podemos até ouvir, por respeito, as opiniões, os conselhos de pessoas que não creem, que não amam a Deus, mas nós não podemos assumir esse conselho como sendo uma direção de Deus para a nossa vida. Então, a resposta à pergunta do início: eu devo me importar com a opinião dos outros sobre mim? Sim e não. Então, no caso de pessoas invejosas, caluniadoras, mentirosas, nós não devemos nos importar. Mas no caso de pessoas que não têm essas características, nós devemos sim nos importar. E um outro motivo pelo qual nós devemos nos importar com a opinião dos outros é por conta do bom testemunho. Em todo tempo nós estamos sendo observados. No shopping, na praia, no trabalho, na escola, em todo lugar nós estamos sendo observados. E a nossa vida ela deve refletir Jesus Cristo. Jesus ele diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ele diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então dê um bom testemunho, não adquira os hábitos das outras pessoas só porque elas fazem. Então seja diferente, seja santo, seja diferente do mundo, não se conforme ao mundo. E além de ser um bom testemunho diante das pessoas que não creem em Deus, você também deve testemunhar entre os irmãos em Cristo, para que nenhum deles tropece ou se enfraqueça na fé. Então, se importe com a opinião das pessoas, seja um bom testemunho, tanto para os de fora como para os da família da fé, como diz Romanos 14, verso 21. Esse é o nosso devocional.